Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de diabetes, né? Não é incomum a gente receber em consulta pacientes que já estão acompanhando por muito tempo com diagnóstico de diabetes e não saberem qual tipo de diabetes que eles têm. É importante saber o tipo de diabetes porque, dessa forma, pode-se ter um melhor entendimento de como deve ser feito o tratamento e de como se vai atingir melhor, né, o controle glicêmico a depender da causa da doença, né? A grosso modo, existem dois tipos de diabetes, embora a gente sabe que existem inúmeras causas, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o diabetes que comumente se fala que ele é da infância / adolescência, mas a gente sabe que ele pode abrir um pouco mais tarde ao longo da vida, né? O paciente pode desenvolver ele mais tarde, né? E ele acontece principalmente porque o organismo ele desenvolve anticorpos, né? Que vão agredir o pâncreas do paciente e dessa forma o pâncreas vai ser incapaz de produzir insulina. Nesse caso, o paciente vai ter que repor insulina para um tratamento adequado. Sem insulina, ele não vai atingir esse alvo. Agora, o diabetes tipo 2 é aquele diabetes, né, que antigamente ele abria mais tarde nos indivíduos, tá? Mas hoje em dia ele tem aberto o quadro mais cedo. Por quê? Porque ele acontece em pacientes que têm obesidade, sedentarismo, né? E a gente sabe que tem aumentado a prevalência de obesidade e sedentarismo na população. Dessa forma, ele tem aberto o quadro mais cedo. Então, a gente já vê pacientes de 30 anos, 20 anos, ou às vezes até mesmo adolescentes, abrindo o quadro de diabetes tipo 2. E o que acontece na realidade, né, para que haja o diabetes tipo 2, né? Os pacientes, então, que têm um aumento de peso, sedentarismo, então um risco associado, eles desenvolvem o que a gente chama de resistência à insulina. Eu vou dar um exemplo nos pacientes obesos. Então, os pacientes obesos, eles têm uma dificuldade, então, nesses pacientes, a insulina tem uma dificuldade de ação, né, o que a gente chama de resistência à insulina, que ela tem uma dificuldade para agir no organismo, e dessa forma, o pâncreas, ele começa a produzir mais insulina para tentar fazer o mesmo efeito que a quantidade anterior de insulina vinha fazendo. Mas, como o organismo vai adquirindo essa resistência à insulina, mesmo uma produção mais elevada de níveis de insulina não vai ser capaz de controlar adequadamente os níveis de glicose. Chega um momento que o pâncreas não consegue aumentar mais a produção de insulina e acaba acontecendo o que a gente chama de falência pancreática, né? E nesses casos, então, abre-se o diabetes, né? No diabetes tipo 2, não necessariamente os pacientes vão precisar usar insulina para o seu controle adequado. Muitos pacientes podem ter um ótimo controle apenas com medicação via oral, né? E muitos pacientes, inclusive, vão conseguir ter um bom controle caso eles mudem de hábitos de estilo de vida, né? Após o diagnóstico de diabetes. Se a gente pegar, por exemplo, um paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, e ele é um paciente que tem obesidade, né? A gente sabe que pacientes obesos que conseguem perder em torno de 5 a 10% do seu peso atingido, né? Eles conseguem, muitas vezes, melhorar o seu controle glicêmico, né? Então, por exemplo, a gente pega um paciente diabético tipo 2 que tem 90 quilos, se ele perder em torno de 5 a 9 quilos, talvez a gente já consiga, né, um controle adequado do diabetes. Então, a gente sabe que no tipo 2 a gente depende muito do paciente também para um controle adequado, né? Se ele muda a alimentação, se ele faz a dieta, se ele consegue
fazer uma atividade física regular, né? Junto com a medicação prescrita, a gente chega a um controle melhor. É claro que naqueles pacientes com diabetes tipo 2 que não conseguem controlar esses fatores de sedentarismo, aumento de peso e que têm diabetes há muito tempo, né? Às vezes acabam precisando evoluir para o tratamento com insulina. E nesses casos, então, se faz a reposição de insulina.